Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus pela glória, pela eterna vontade de Deus, estamos aqui para estar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade e também assim lendo e aprendendo um pouco com a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos estar orando esta semana pelas nossas famílias, orando também pela nossa autoridade, que Deus dê sabedoria a eles, para que eles possam entender a melhor forma de agir para combater essa pandemia. Também orando pelos irmãos aí que estão trabalhando na área da saúde, os que não são irmãos também, vamos orar por eles para que Deus tenha misericórdia e que eles possam assim, desenvolver o trabalho deles com alegria e com dedicação para ajudar aqueles que estão necessitando mais um pouco. E ora também pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, os irmãos, aqueles que têm algum tipo de enfermidade, que Deus possa estar com a sua mão poderosa sobre eles, ok? Irmãos, essa noite nós vamos meditar um pouco no Salmo 102. Salmo 102, versículo de 1 a 5. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia aí no Salmo 102, no versículo de 1 a 5, e vamos fazer a leitura, e depois nós vamos tentar entender um pouco esse salmo, vendo sobre esta oração, né? Então, esse salmo é a oração do aflito. Ele é conhecido como a oração do aflito, né? Então, o salmista ele estava realmente numa necessidade grande, estava orando e fez uma oração tanto quanto aflita. Mas vamos lá. Diz o seguinte, o Salmo 102. Ó Senhor, ouve a minha oração. Chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se desvanecem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, dá sabedoria e entendimento, ó Deus, a tua palavra. Fala o meu coração, ó Deus, de uma maneira especial, também o coração de cada irmão, ó Deus, nesse momento. Se eu posso estar assim, tendo misericórdia, Pai, e com a tua mão poderosa sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nessas dificuldades, essa época de pandemia, ó Deus, que possamos assim, ó Deus, estar mesmo diante dessa dificuldade, buscando o sustento, o pão de cada dia na tua presença, e também, ó Deus, estarmos assim, ajudando no que for necessário alguns aos outros. Nos ajuda, Pai, nos dá a tua direção, e também te clamo, ó Deus, pela vida dos missionários, que eu possa estar abençoando grandemente. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te oro agradecido. Amém. Bem, irmãos, o Salmo 102 é a oração do aflito. Então, a aflição é algo que existe e é daqueles momentos difíceis, é um dos momentos mais difíceis da vida do ser humano, que ele está em aflição. E aqui ele, se você ler os salmos todos, você vai ver que ele clama o tempo todo. O salmista aqui, ele estava realmente, você vê um homem aflito, um homem em dificuldade, e ele se coloca diante de Deus de uma forma assim bem espontânea e bem clara, que ele chega a falar no versículo 5 que os ossos dele estão se apegando à pele, ou seja, ele não está tendo vontade nem de se alimentar por causa da aflição que estava sofrendo naqueles dias. Qual é essa aflição? Não sei. Nós também podemos ver que nos dias atuais nós temos algumas dificuldades e ficarmos assim, perder noite de sono, preocupações, com tensões, se está tenso por causa de algo que está para acontecer, porque aconteceu. Não é fácil, em tempos de pandemia, a gente dormir, conseguir dormir tranquilamente a noite toda. Porque você acorda no decorrer da noite e você lembra de um irmão, de um parente, de um amigo. E até mesmo aquelas pessoas que não são amigas, mas você ouve falar que está em situação difícil. Então você começa a fazer uma análise da vida da pessoa,
e ver que o ser humano é tudo igual, ou seja, a sua vida, a minha vida, do ponto de vista saúde, nós somos relativamente iguais. Então, se a gente não cuidar da saúde, nós vamos ter dificuldade, principalmente com essa infecção. Então, enfim, a aflição, ela sempre existe, ela vai estar sempre presente e de uma hora para outra pode se tornar uma grande aflição, a sua vida, a minha vida, por um descuido, por algo que vem acontecer assim, num piscar de olho. Me lembro, em 2003, a gente voltando de uma viagem de Pernambuco, em questão de segundos, o pastor que estava dirigindo o carro que a gente estava junto, ele cochilou numa curva e simplesmente o carro caiu num buraco. E graças a Deus que ninguém morreu. Se machucamos um pouco, mas ninguém morreu. Mas aquele período ali foi um período tenso, próximo de amanhecer, a gente no meio do mato escuro. E foi uma situação, mas foi coisa simples. Por quê? Eu classifico como coisa simples, porque em poucos tempos a gente já chegou socorro e a gente ali resolvemos o problema e depois vamos providenciar, resolver o problema do carro e tirar dentro do buraco. E deu tudo certo, graças a Deus. Mas tem outras questões aí, em outras situações, que as pessoas, usando isso como exemplo, sofrem determinados acidentes e que traz um transtorno para o resto da vida. Pessoas que perdem vida, pessoas que perdem membros do corpo, pessoas que perdem membros da família, enfim. Então, nesse mundo, quando se trata da questão vivência pessoal, vivência social na sociedade, nós vamos sempre ver. E aí nós precisamos parar e pensar, e analisar e ver que realmente as coisas acontecem na vida do ser humano em geral e nós precisamos estar clamando a Deus para que Deus esteja com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos estar vivendo uma vida de aflição. Nós temos que buscar viver uma vida o melhor possível. Claro que o servo fiel a Deus, ele vai ter sempre, não é que ele vai ter, ele tem que ter preocupação com o mundo perdido e estar se disponibilizando para estar orando, clamando ao Senhor. E também orando para que Deus não permita que as coisas venham acontecer. Mas se acontecer, entender de bom grado que Deus está no controle de tudo. E aí nós podemos ver, irmãos, que o homem em aflição, ele só tem algo a fazer, orar. Clamar ao Senhor. Como diz o versículo 1 do Salmos 102, que diz a primeira parte do versículo, diz: ó Senhor, ouve a minha oração. É você clamar para Deus ouvir a sua oração. Mas aí, irmãos, vem entrar uma questão simples e prática que a gente precisa pensar, que Deus ouve. E a resposta de Deus? Como é que ela vai chegar? Quando é que ela vai chegar? Como é que ela vai chegar? Em que situação você está? Em que situação eu estou? Para dizer, Senhor, ouve a minha oração. O salmista ele estava aqui falando, ouve a minha oração. Senhor, ouve a minha oração. Esse homem, ele tinha respaldo suficiente para dizer essa frase. E nós estamos aptos, estamos capacitados para dizer essa frase, Senhor, ouve a minha oração. Nós precisamos, irmãos, entender que, em primeiro lugar, para o homem falar francamente, Senhor, ouve a minha oração, precisamos realmente estar com o coração quebrantado diante de Deus. Se a gente tiver com o coração meio irado, tiver com o coração meio travado, tiver com o coração meio cheio de alguma coisa que não agrade a Deus, Deus vai ouvir, porque o nosso Deus ele não é surdo, mas ele não vai responder de acordo com a gente quer. Então, por quê? Porque quando a gente vai dizer, Senhor, ouve a minha oração, e se não tivermos, assim como eu falei, o coração realmente quebrantado, tiver transformado verdadeiramente, é o coração 100% transformado e puro para aceitar a vontade de Deus, que o problema é esse, que muitas vezes, muitos crentes, ele não aceitam a vontade de Deus, ou mesmo que seja a vontade permissiva de Deus, porque muitas coisas acontecem na vida da gente, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, que, na verdade, Deus permita que aconteça para que lá na frente a igreja entenda realmente a realidade da vontade de Deus. Não era aquilo que Deus queria.
mas por algum motivo, por rebeldia, por falta de entendimento, então, enfim, Deus permite que aquilo aconteça. Lógico que vai sofrer, vai ter desgaste, vai ser desgastado, vai ter alguns desapontamentos, mas é porque não entendeu a vontade de Deus. Então Deus permite. Então muitas coisas que Deus permite acontecer nem sempre está realmente onde Deus quer que esteja, mas Ele permite para poder o homem entender que ele precisa ser mais prático, precisa estar mais atento, estar mais ligado no que é a vontade de Deus. Então precisamos estar orando. E também, irmãos, não é só no momento da aflição estar orando, mas orar com fé. Ter a certeza que Deus realmente ele ouve e que Deus é poderoso. Porque isso leva a entender que quando o sujeito ora e quando acaba de orar reclama das coisas, é que ele não acredita 100% do poder de Deus. Ou seja, ele acha que Deus não está atendendo ele no horário certo. Então, isso é algo que é normal acontecer. A gente vê pessoas se queixarem. Ore por mim, por isso, por aquilo, meu pai que está precisando ser salvo, minha mãe que está enferma, não sei o quê. Mas depois, de uma hora para outra, você vê a pessoa com suas ações, com seus gestos, com suas próprias palavras, você vê que a pessoa não está realmente crendo, acreditando. Então, nós precisamos, no momento da aflição, continuar acreditando que verdadeiramente que Cristo é poderoso, que Ele pode resolver o problema de cada um. Agora precisamos estar realmente assim, como ele diz o versículo 1, né? Ó Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Final do versículo, chegue a mim o teu clamor. Então, quando você vê o salmista, quando a gente vai olhar para o contexto da palavra, para o texto realmente, você vai ver que ele estava fazendo essa prece, ele não estava fazendo uma coisa assim, não, ele estava, ouve o meu clamor. Ó Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não é só chegar e Deus ouvir, mas ele estava esperando e tinha convicção que ia vir a resposta de Deus. Agora, de imediato, amanhã, depois, daqui um mês, um ano, dois, não sei quanto tempo ele chegou a resposta de Deus para ele, mas o que importa é que ele estava firme na fé, acreditando na resposta de Deus, acreditando no Deus que ele estava clamando. Ele não estava aqui falando só por falar, ele estava falando porque ele tinha convicção, ele entendia que verdadeiramente Deus ia ouvir ele. Então, irmãos, precisamos analisar essas coisas, olhar e buscar a praticar mais isso, para que as coisas que a gente tanto almeja pessoalmente, na sua vida pessoal, como igreja, na vida da igreja, enfim, aquelas coisas que nós desejamos, que almejamos, que entendemos que é bom para nós, que é bom para a nossa igreja, que é bom para nós como corpo, termos as respostas de Deus com mais frequência. Não vou dizer que tem que ser tudo hoje, mas que seja que Deus esteja assim atento em nos responder com mais frequência. Porque muitas coisas nós temos orado e tem levado anos para acontecer. Anos. Tudo bem, eu entendo. Não sei quanto tempo a oração desse homem de Deus foi atendida, quanto tempo. Mas ele tinha convicção, ele tinha certeza que Deus ia responder ele. E eu acredito que Deus também responde a nós. Agora, vamos viver de uma forma em que Deus se agrade, porque quanto mais Deus se agradar da nossa forma de viver, com certeza mais rápido ele vai responder as nossas orações. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus ama os justos, Deus ama os fiéis. Deus se afeiçoa, ou seja, Deus ele tem prazer em responder a oração de um fiel, de um justo. Tiago falou isso, né? Que a oração do justo vale muito seus efeitos. Ou seja, quando Tiago faz essa colocação, que a oração do justo vale muito seus efeitos, ele está dizendo o seguinte, que ser justo é realmente o viver do crente, é realmente como Deus quer que o crente viva.
que é para poder essas coisas ter efeito, ter valor, ter prestígio diante de Deus. A oração sem fé, a oração de alguém que não está com a vida correta diante de Deus, é uma oração sem prestígio para Deus, porque Deus não vai responder essas questões de qualquer jeito. Deus é santo, nós temos visto aí a Bíblia nos ensinando que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é bom, Deus cuida de todos, mas com especialidade do servo dele, ele quer ter um cuidado especial. Mas também, irmãos, nós podemos ver que na aflição não pense que Deus não te ouve. Ele ouve sim. O salmista, ele continua aqui falando, e o versículos 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: porque os meus dias se desvanecem como a fumaça, os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Até me esqueço de comer o meu pão. Então aqui ele faz umas colocações para Deus, e se a gente for parar e analisar direito e for pensar na situação em que ele se encontrava, realmente ele estava numa situação que se acontecer 100% na vida de um ser humano nos dias atuais, corre-se o risco de a pessoa desistir, achar que Deus não está com ele. Mas Deus está sim. Deus ouve sim. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe a necessidade de cada um e Deus quer responder a oração de cada um. Agora, volto a frisar, precisamos entender que Deus é Deus. E a palavra de Deus diz bem claro que o pecado nos afasta de Deus, nos quebra a comunhão com Deus. E o pecado é erros, ou seja, pode ser traduzido por erro, pequenos erros que você comete na sua vida, eu cometo na minha vida, isso faz com que Deus fique afastado de nós. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é puro. Ele ama a santidade, Ele ama a justiça. Então, irmãos, a oração tem que ser praticada com o coração aquebrantado, mesmo você na aflição, mesmo nos momentos de aflições, nós precisamos continuar orando. Nós podemos fazer oração, sim, e Deus vai atender, tanto no momento de aflição, como no momento que não temos aflição. Agora, vale o lembrete. Temos que estar com a vida no altar do Senhor. Tem que estar com a vida, como diz o pastor José Infante, no Calvário. O crente que não tem a vida no Calvário tem suas orações poucas ouvidas, poucas atendidas por Deus e poucas respondidas, poucas respostas recebe de Deus. Precisamos ter mais resposta de Deus, mas para isso precisamos estar com o coração aquebrantado diante de Deus e servindo a Deus com alegria, né? Porque também nós podemos ver que na aflição, muitas vezes nós sentimos sozinhos, mas Deus está ouvindo a oração do justo, né? Mesmo a gente se sentindo sozinho, Ele vai estar ouvindo a oração do justo. Os versículos 6 e 7, ele chama a atenção para dois pássaros, né? Que eles são, assim, têm característica de solidão. Por exemplo, o versículo 6 diz que eles são semelhantes à coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Então, ele aponta aqui duas questões de solidão, na qual onde ele se encontra, e realmente em momentos de aflições, quando a gente estamos com dificuldades, tem horas que a gente, às vezes, pela pequenez da nossa fé em alguns momentos, pela fraqueza da carne, a natureza humana, a natureza pecaminosa, nos leva, assim, a um estado que acharmos que estamos sozinhos. Mas nós não podemos estar sozinhos, porque lembra do versículo primeiro, que ele, com a oração, como ele começa a oração, ouve, ó Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor? Então, no mesmo texto que ele
começa assim, acreditando, chega um momento que ele começa a fracassar, assim, meus ossos estão fracos, está se apegando, estou, em outras palavras, estou falecendo, e agora eu sou como uma coruja, solitário, estou me sentindo sozinho. Estou num estado que agora não tem, ou seja, a solução para mim está se acabando. A minha esperança se acabando, mas é engano. Nunca se sinta assim, porque Deus cuida dos seus. Deus cuida de nós. Por isso que Pedro, quando ele escreveu a carta dele, ele fala o quê? Capítulo 3, se me falha a memória, versículo 8, né? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Ou seja, nesses momentos de aflição a gente fica ansioso. Então é o momento de a gente realmente olhar para Deus, confiar em Deus e acreditar em Deus. Não podemos desistir. Sabemos que nesse momento que estamos vivendo, como eu falei agora há pouco, épocas em que nós vemos muitas pessoas aflitas e até mesmo a gente perde o sono em alguns momentos pensando na situação. O que será de fulano porque perdeu ciclano? O que será de fulano se ciclano se for? Então, precisamos orar, precisamos acreditar, precisamos estar firmes e precisamos nos policiar para estar vivendo de uma forma agradável ao Senhor Jesus Cristo. Não precisamos agradar uns aos outros, precisamos agradar a Cristo, porque quando você agradar a Cristo, automaticamente nós vamos estar agradando uns aos outros e vamos estar vivendo em amor, em comunhão e harmonia, e especialmente com o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a cada um e nos dê uma noite na presença do nosso Mestre. Vamos encerrar essa meditação com mais uma palavra de oração. Santo Deus e Pai, louvado, exaltado seja o teu nome em toda a terra, e permita, ó Deus, que a cada dia a tua igreja possa estar fazendo verdadeiramente a tua vontade, que verdadeiramente, ó Pai, possamos estar buscando no Senhor a solução para os nossos problemas aqui na terra, porque sabemos que existem muitos, que o nosso adversário ele quer atrapalhar a tua obra aqui na terra, ó Deus, e dá, ó Deus, a tua direção e a tua proteção. Também queremos te suplicar tuas bênçãos sobre a vida de cada irmão, que o Senhor possa dar uma noite de descanso na tua presença, ó Deus, e que possamos, ó Deus, estar vivendo, ó Pai, debaixo das tuas poderosas mãos, para que essa pandemia não venha mais uma vez estar assim atrapalhando a nosso dia a dia. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, ó Deus, e nos dá uma noite de descanso na tua presença. Em nome de Cristo Jesus, e nós te oramos agradecidos. Amém. Ok, meus irmãos, boa noite a todos, que Deus abençoe grandemente. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará. Seus tesouros tudo tem,
terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará.